Bom dia! Está no ar mais um programa Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com muita informação. E hoje eu quero trazer um tema muito importante e muito atual aqui para nós também, que é sobre as pessoas que têm saído do sedentarismo e entrado aí nas corridas, nas caminhadas, na atividade física de uma forma bem espontânea, bem bacana, mas a gente tem algumas ressalvas a respeito disso. Então eu queria dar um dado aqui para vocês. Vocês sabiam que essa prática de corrida cresceu quase 200% em uma década? Segundo aí os dados do Ministério da Saúde, em 2006 o número era aproximadamente de 12,6% e agora em 2021 esse número subiu para 38%. Então a gente teve uma crescente gigantesca de pessoas aí cada vez mais em movimento. Mas, no entanto, a gente também percebe uma crescente dos riscos e dos acontecidos aí de lesões, principalmente de quadril, joelho e tornozelo, devido à falta de acompanhamento, à falta de conhecimento que envolve aí toda a prática de atividade física. E para a gente falar sobre isso hoje, eu estou recebendo aqui a doutora Lorena Cravo, obrigada por ter vindo, que é formada há 14 anos, atua aí fisioterapeuta, atua na área, né, de fisioterapia ortopédica e desportiva e especialista agora, né, na reabilitação e na avaliação de corrida, né? E uma corredora também, né? Uma corredora nata, participante de várias maratonas. Tanto que resolvi especializar na área, né? E tá tratando as pessoas, né? Os amigos em torno também. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai bater um papo aqui bacana hoje a respeito disso, pra gente trazer um pouquinho mais de informação. São muitas pessoas realmente, né, Lorena? A gente tem visto tanta gente, a cidade, a gente vê muitas pessoas aí. Isso é né, no público assim, mundial, a gente vê que a corrida teve um crescimento, né, expressivo. Ela é muito versátil, né, pela questão da disponibilidade das pessoas em relação ao horário, que aí você pode ir, né, treinar no horário que te cabe ali na sua agenda. Então, assim, as pessoas interessam muito por isso. E com esse crescimento mesmo, né, da comunidade, né, que se formou em torno da corrida, as pessoas se sentem, né, acolhidas pelo esporte. A gente brinca muito que a corrida é o esporte individual mais coletivo do mundo, porque realmente grupos vão se formando, né? Assessorias, hoje em dia a gente vê muito isso. E é um esporte ao ar livre, né? Então tem toda essa característica de você correr, ver na natureza. E para a saúde mental não tem nada melhor. Então uma junção muito boa. A endorfina liberada no final do treino. Uma junção boa aí de saúde física com saúde mental. E a gente está precisando dessa saúde mental, né? Está todo mundo precisando muito disso. Bom, a gente percebe também que muitas pessoas, pelo pouco que a gente observa mesmo, pessoas aí entre 30 e 40 anos são as principais que têm começado, né, a praticar esse esporte. Claro que tem pessoas mais jovens, mas a gente vê um público bem específico nessa idade, né? E eu queria te perguntar sobre os cuidados, né? Quais são os cuidados essenciais, principalmente para aquelas pessoas que eram sedentárias, que não tinham o hábito de fazer nenhuma atividade física e de repente se tornam corredoras, né? Que é diferente daquela pessoa que já tem um hábito de atividade, às vezes uma academia ou pilates, né? A gente não falou sobre o pilates, né? E a Lorena tem um estúdio de pilates, trabalha com essa parte também. Então, quais são os riscos, né, dessas pessoas, qual cuidado precisa ter para quem está começando agora? Então, a corrida é um esporte muito gostoso, né, particularmente, pessoalmente falando, né, eu também saí do sedentarismo, da maternidade e comecei a correr e acontece isso, a gente vai empolgando, a gente vai crescendo, né, em volumes de treino. O corredor iniciante, ele deve ter em mente que esse processo tem que ser gradual, né? O que acontece no nosso organismo é que o nosso sistema cardiorrespiratório, ele evolui mais rapidamente do que o músculo esquelético. O que é isso? Do que os nossos, né, músculos e tendões.
E aí a gente começa a correr, é aquela fase que a gente mal consegue, né? Eu brinco, a gente anda um poste, corre um poste, mas a gente parece que vai morrer. E a gente vai se acostumando. Só que como esse pulmão acostuma mais depressa e é muito gostoso, a gente quer evoluir muito mais rápido do que às vezes o corpo, né, a parte muscular dá conta. E é daí que às vezes surgem muitas lesões. Então o corredor tem que ter em mente que isso é um processo gradual, que tem que ser feito, né, subindo essa intensidade lentamente. Não pode, né, passar o carro na frente dos bois, porque senão vem a lesão. E isso acontece muito. A pessoa começa a correr, aí ela já vê, nossa, eu consegui fazer 5 quilômetros. Aí rapidamente ela já quer fazer 10, às vezes ela já vê, ainda mais como essa corrida está muito em alta, ela já vê pessoas correndo quilometragens altas e aí ela já quer fazer, ela quer correr 21 quilômetros, né, que é uma meia maratona. Então ela vai subindo isso muito rapidamente e os músculos e tendões não estão adaptados. E ela vai conseguir, né, por um tempo, ela vai fazer isso, só que aí infelizmente às vezes ela vai ser interrompida, ter que parar. E aí, às vezes, a pessoa desanima, né? Ficando um tempo parado. Então, é fazer mesmo esse aumento gradativo. Eu até costumo recomendar, assim, no início, às vezes, a pessoa procurar uma assessoria, porque a assessoria vai fazer esse aumento gradual para você, né? Eles sabem a intensidade que você vai poder aumentar a cada semana. Tem essa questão também, né, Lorena? Não adianta a gente querer sair correndo 5 quilômetros de uma vez. E tem a questão da velocidade. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu fiz 5 km em tantos minutos. O pace, o famoso pace. Pois é a velocidade que você faz 1 quilômetro, né? Em quantos minutos você percorre 1 quilômetro. Isso aí também tem que acontecer de forma gradual, né? Gradual. Não dá pra querer... E assim, às vezes acontece isso porque você vê fulano que começou e às vezes está fazendo isso numa intensidade, né, maior do que a sua, que já está há mais tempo, e aí vira um problema, porque cada um tem suas particularidades, né? Então a gente não pode medir com a régua do outro, é realmente subir, é o mais seguro a se fazer para você não se lesionar e não precisar ficar afastado da atividade esportiva que você, né, que está te fazendo bem. E depois que a gente começa, a gente não quer parar. E quando tem que ficar parada é um desespero, né? É um desespero. Digo por mim, né? Que eu acho que eu resolvi me especializar, né, na área também por ter começado a vivenciar as lesões. Então, foi uma coisa que eu queria poder ajudar o outro, porque mesmo atuando na área, né, esportiva há muitos anos, cada esporte tem sua especificidade, então realmente você precisa se especializar naquela área para você, né, saber bem tratar aquilo. Então, vivenciando a lesão, eu não queria que as pessoas sentissem aquilo, né, ficassem por tempos prolongados fora do esporte. E eu senti que aqui na cidade tinha essa carência, né, desse atendimento especializado e resolvi realmente estudar para um volume de pessoas muito grande, né, praticando a atividade. É bacana ver as corridas da cidade. Nossa, aqui tem um crescimento muito grande, tem tido corridas muito bacanas, muito buscadas, né, por pessoas de outros municípios, né, assim como eu já fui correr em outros municípios, hoje eu vejo o pessoal vindo correr em Formiga, né? E isso é muito interessante para o nosso município ter esse incentivo ao esporte, né? Que é um esporte. A gente está vendo o pessoal na Lagoa fazendo os eventos direto, né? Você vai participar, Lorena? Natação, corrida? Não, natação não é muito minha área, não. Mas corrida eu sempre estou lá. É a maioria dos eventos. E Lorena, como você trabalha com Pilates, você pratica musculação, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar como que essas práticas, né? Porque são práticas diferentes, o Pilates, da musculação, são atividades diferentes, com focos diferentes também, né? Acredito eu. Como que a gente pode integrar essas atividades, a corrida, nessa prevenção das lesões? A corrida é um esporte de alto impacto, né? Ela tem várias fases e tem, né, uma fase onde a gente responde a nossa carga. A corrida é assim, ela é uma sequência de saltos. Então, quando a gente se impulsiona, a gente vai cair. Nesse momento que a gente cai, o nosso corpo ele funciona como uma mola.
Ele se encolhe todinho para depois essa energia ser transformada e ser lançado para frente no próximo passo. E durante essa fase em que você é uma molinha, quem está absorvendo toda essa carga são os seus músculos. Às vezes as pessoas acham que eu preciso de um bom tênis, um tênis bala, porque hoje em dia tem esse mercado, um tênis de R$2.000, R$3.000, porque vai absorver o impacto. Não, você não precisa. Você precisa de músculos fortes que vão fazer essa absorção do impacto. E como que a gente faz isso? Com fortalecimento. Então, assim, o fortalecimento ele pode ser realizado da forma que você gosta realmente. Pode ser pilates, pode ser musculação. Tem gente que não gosta, né, de nenhum dos dois, aí vai fazer o fortalecimento em casa, com elásticos, né, pezinho. Hoje tem muito exercício bacana que às vezes a gente consegue, né, fazer no ambiente da gente mesmo. Mas o importante é a gente ter em mente a importância desse fortalecimento, porque são os seus músculos que precisam estar fazendo esse trabalho de absorção. Então, independente da escolha, precisa ter. Tem muita gente que acha que a própria corrida, mas eu subo muito morro, fortalece minha panturrilha. Não, ela ajuda sim, mas você precisa realmente dessa força muscular, né? Que ela esteja em dia para você poder evitar as lesões. Bom, tem muito mais assunto para a gente falar por aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor, tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o programa Informe Saúde, hoje batendo um papo sobre atividade física, sedentarismo, prevenção de lesões, fortalecimento muscular, e a gente tem muita coisa bacana ainda para conversar. Estou recebendo aqui hoje a doutora Lorena Cravo e a gente está falando sobre vários assuntos que ela é especialista, tá? Porque é corredora também, então tá mais por dentro do assunto do que qualquer outra pessoa. Bom, a gente estava falando sobre a importância do fortalecimento muscular, independente de como ele seja feito, se na musculação, se no pilates, se em casa, né? Mas do quanto isso é importante. E eu queria saber quais são as lesões mais comuns. O que é mais comum de acontecer aí na corrida? Lesão mais comum é joelho, né? Assim, o top. Primeiro lugar, o joelho, seguida de lesões no tornozelo e pé. E principalmente em mulheres também são mais frequentes a questão do joelho, pela própria anatomia feminina. Das lesões mais comuns, né, tem essa síndrome fêmuro-patelar, que envolve o joelho, a tendinite de Aquiles, né, que é no tendãozinho da panturrilha, a canelite, famosa entre os corredores, síndrome da banda iliotibial. Então todo mundo tem um pezinho, passa às vezes por esses tipos de problemas. E a fisioterapia, né? Porque quando isso acontece é necessário passar pela fisioterapia, né? Existe algo para prevenir antes disso acontecer ou não? Seria só mesmo os fortalecimentos? Você acha que a fisioterapia ela entra um pouco nessa parte de prevenção?
A fisioterapia tem sempre, assim, né, muito conhecida com esse caráter reabilitador, mas hoje em dia vem crescendo, né, a importância dela dentro da prevenção. Atualmente eu trabalho, né, estou desenvolvendo esse trabalho de avaliação da biomecânica da corrida, onde a gente avalia, né, o corredor, a gente joga num software e a gente consegue ver pontos onde aquela corrida pode estar tendo às vezes muito impacto, alguns músculos que deveriam estar atuando e não atuam. E dessa forma a gente está montando, elaborando um trabalho de prevenção antes do problema acontecer, né? Mas caso a pessoa, né, não tenha condição de realizar essa avaliação, realmente estar fazendo um trabalho de fortalecimento, né? Que é o que vai ajudar nessa prevenção. E o que você recomenda aí para as pessoas que já correm há um tempo, né? Então já tem um certo pique, um certo conhecimento a respeito disso, mas ainda assim sentem dores, né? Tem alguma recomendação? Assim, a dor, ela não necessariamente é sinônimo de lesão, né? Mas ela não deve ser negligenciada. Ela é um sinal clínico do nosso corpo de que alguma coisa não está funcionando bem. Então, assim, essa dor, a gente fala que assim, é de 0 a 10, né, onde 0 é nenhuma dor e 10 é a pior dor. Até uma graduação de 2, né, o corredor pode continuar correndo enquanto ele trata essa dor, né, o que pode estar causando ela. Agora, acima disso, realmente, você precisa dar uma parada para estar fazendo o tratamento, porque senão um problema que é simples pode se tornar, né, uma condição crônica de difícil recuperação, que tira o atleta, né, mesmo por um tempo prolongado. Então é possível fazer essa correção quando os níveis são menores, né, de dor, sem parar totalmente de fazer atividade. E o nosso corpo, é o que você falou, a dor ele é um sinal clínico, né, que está acontecendo. Existem outros sinais que o corpo pode dar aí que mostra essa necessidade do acompanhamento do profissional, além da dor? Assim, queda no rendimento, né, na performance, às vezes lesões frequentes, isso são realmente indícios que que o corpo está com uma demanda ali que deve ser investigada, né? A gente não pode ignorar. Tem pessoas que às vezes vão correndo com a dor e aí, igual eu citei, a canelite, aí é um problema mais simples que pode virar uma fratura por estresse, né? E aí a pessoa pode ficar afastada, né? 60, 90 dias do esporte. Pode acontecer da pessoa não conseguir voltar mais a praticar o mesmo esporte? Ou você acha que dá para recuperar? Na maioria das causas, das patologias, tem sim, né? Até tem muita gente que fala isso, eu não posso correr, como se fossem condições, né? Igual, por exemplo, eu tenho um problema no joelho, eu não posso correr, não. Eu acho que tudo você pode estar investigando, sim, igual hoje, igual eu citei, né? A gente está utilizando essa tecnologia, dessa avaliação, para a gente ver o que pode estar acontecendo, o que está causando essa sobrecarga no joelho. Eu não gosto de fatores assim limitantes, não posso mais fazer isso, né? Eu acho que tudo a gente precisa usar, né, profissionais capacitados para avaliar, né, essa condição e tratar para que a gente retorne sim e não precise ficar afastado, né? Aí realmente, se for uma condição, né, extremamente limitante, a pessoa realmente vai mudar de esporte, mas isso, a meu ver, é raro. A gente tem visto essa crescente dos esportes de impacto, né? Um deles também é o beach tênis, né? O pessoal tinha muita gente jogando e de repente começou muita gente a parecer lesionada com ele também, né? O beach tênis ele tem uma característica que a pessoa geralmente sai do sedentarismo para o beach tênis. E ele também, por ser muito, muito gostoso, a pessoa fica horas praticando. Ela perde essa noção, né, de que ela não tem o preparo adequado para ficar horas praticando. Então, realmente, tem uma incidência grande de lesões. Então, o melhor é prevenir essas lesões, fazer todo esse trabalho de conscientização, dessa parte muscular, de fortalecimento, é o ideal. Sim, e subindo aos poucos, né?
Eu tenho um pai corredor, né? E meu pai ele só corre, mas ele não sabe nada a respeito disso. Mas tem muitos corredores assim, a gente às vezes vive nessa bolha, né, da corrida, do Instagram, mas tem muito senhorzinho, e aí a gente vive esse universo onde todo mundo tem relógio, preocupado com o pace, a nossa geração. Eu já corri em eventos igual o Divinópolis, tem uma associação de corredores, que eles são idosos e é uma gracinha. Eles te param, quantos quilômetros tem? Eles não estão ligando assim para essas métricas, para nada disso. Não, meu pai ele gosta. Ele corre, ele faz os 5 quilômetros dele. Ai, esses dias a gente estava falando sobre isso, 12 minutos, alguma coisa assim. Ele é muito rápido para correr. Aí até uma recomendação que eu venho batendo com ele, pai, você precisa fortalecer essa musculatura, porque você tá só correndo, né? E de vez em quando leva uns tombos para rua volta. Mas é assim mesmo, tem muitos corredores assim. Bom, a gente vai passar agora para o nosso quadro Mito ou Verdade, para a Lorena mostrar para nós aí um pouquinho do que é mito, do que é verdade dentro desse universo todo aí da corrida, né? Eu acho bacana, igual eu falei do meu pai, a gente brinca que ele corre igual um boi estourado, assim, ninguém pega, sabe? Aquela corridona. Mas eu vejo realmente essa importância do fortalecimento, porque ele nunca lesionou, mas às vezes tem essa questão de desequilíbrio na corrida, né? Ele já caiu na rua mesmo, correndo, então é uma preocupação, né? E aí a parte de fortalecimento, ele já tem 62 anos, então 63 anos, então precisa ter, né, um cuidado um pouco maior com isso, né, Lorena? Vamos lá, vamos para os nossos mitos ou verdades. Correr é ruim para o joelho. Essa aí é clássica, né? Eu mesma, quando comecei a correr, já ouvi de muitas pessoas. Você vai acabar com seus joelhos. Mas não é bem assim que acontece, não. Na verdade, quando a gente vê os estudos, a cartilagem do joelho de quem é sedentário é pior do que a cartilagem de quem corre. Realmente, se você fizer um volume acima de 60 quilômetros por semana, isso é um volume muito grande de corredores, realmente que às vezes vão fazer maratonas. Aí isso realmente a longo prazo pode causar um desgaste na cartilagem. Mas corredores que fazem ali entre 6 e 20 quilômetros por semana não tem. Quando se avalia, a saúde da cartilagem deles é melhor do que a de quem não corre. Então esse é um mito. É um mito. É um mito. O Pilates, esse aqui é clássico também. Pilates é só para alongar, não ajuda na força para corrida, é só alongamento. Esse é um mito clássico e não só na corrida, né? Todo mundo que chega no Pilates vai com essa ideia de que vai só alongar. A gente, durante as aulas experimentais, já ouve isso. Eu vim porque eu tô precisando de alongamento. E aí a pessoa sai. Mal sabe que já tive alunos que passaram mal durante a aula, assim, sem esperar realmente o trabalho que o Pilates tem. Ele engloba muito fortalecimento, né, e estabilização do movimento mesmo. Então, assim, só que ele é diferente da musculação, porque ao invés de peso, né, que a gente usa na musculação, a gente usa molas de diferentes intensidades que a gente coloca, né, ou para dificultar ou para facilitar certo movimento, mas para fortalecer. Muitas vezes a gente usa o peso do próprio corpo, o que é dificílimo. Então, assim, é um mito absoluto e, assim, a pessoa vai embora com a perna bamba e lembra o final de semana todo de que esse é um mito. Quem pensa isso chega lá enganado, né? Chega enganadíssimo. Eles acham, associam muito com yoga, eles acham que vão chegar lá e, inclusive, falam: não vou fazer pilates porque é muito calmo, é muito tranquilo. Leve demais. Eu gosto de coisas mais, aí a pessoa realmente leva. E existem modalidades dentro do Pilates também, né? E tem, né, iniciantes, tanto que a gente dá Pilates para idoso e para alunos avançados, né? Até idosos também tem certos alunos que são avançados. Então, dentro do próprio Pilates tem várias características que você pode trabalhar, né, de níveis de dificuldade. E depois dos 40 é mais difícil começar a correr sem se machucar. Isso é um mito ou uma verdade? É um mito também, porque assim, depois dos 30, na verdade, né,
A fisiologia nossa é que a gente tem um declínio de força muscular. Isso todos nós vamos passar por isso. A velocidade com que a gente tem essa perda de força, ela depende de fatores externos, como estilo de vida, alimentação, tudo que a gente fizer vai levar em conta se a gente vai perder mais rápido ou não, né, essa força. Então, assim, tem pessoas que às vezes já estão com 20, estão com a força ruim, né? Então, assim, mais vai depender não da idade, da qualidade com que você, né, tá levando a vida, que tem essa força muscular mesmo. Com os cuidados em geral. Com os cuidados em geral. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente tem as perguntas dos nossos telespectadores para a doutora Lorena responder. A gente volta já já, não sai daí. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste. Informação rápida, objetiva e de confiança. Bom, estamos de volta e agora eu quero que a doutora Lorena, depois de tudo isso que a gente já conversou, já falou a respeito da corrida, da atividade, da necessidade do preparo, né, para que a gente não saia do sofá e os sedentários não saiam do sofá direto para uma corrida e acabem se lesionando, né? Então, saiam sim, tá, gente? Vá praticar atividade física, mas de forma consciente, moderada, com um profissional acompanhando. Eu quero agora, Lorena, pedir para que você deixe para nós 3 dicas de ouro, aquilo que você acha que é muito importante para essas pessoas que estão iniciando a prática ou para quem já está, né, praticando há mais tempo, mas acho que é super válido a gente deixar aí dicas para elas. Uma primeira dica, né, é realizar, não pular o aquecimento, né? Ele é muito importante que ele prepara nossos músculos para a atividade que a gente vai fazer. E às vezes a gente já quer, né, sair correndo no ritmo normal, mas realmente fazer um aquecimento é importante e a gente tem evidências científicas de que previne lesão. A segunda dica é não negligenciar, né, o fortalecimento que a gente falou aqui, tão importante. Então, assim, às vezes na correria sempre tem uma coisa que a gente quer deixar para trás, a gente quer deixar para trás o fortalecimento. Então, assim, né, dar um olhar especial para isso, né, tirar um tempinho para estar fazendo esse fortalecimento. E, em terceiro lugar, né, respeitar os seus limites, né? Ouvir o corpo, fazer esse aumento gradual e ouvir o próprio corpo, sabe? Às vezes a gente quer fazer o treinamento e a gente às vezes ou está seguindo planilha ou tem objetivos pessoais, só que a gente tem que entender que somos seres humanos, passamos por diversos momentos e se aquele dia você não acordou tão bem, não adianta você querer fazer um treino na intensidade, né, máxima do seu corpo, saber ouvir. E às vezes se aparecer uma dor, você pode ficar uma semana sem treinar, né? Sacrificar um dia de treino ao invés de, né, ficar correndo com dor, não respeitando, não ouvindo o corpo, né? Então a terceira é ouvir mesmo os limites do corpo. Lorena, fala para nós em relação ao aquecimento, o que seria esse aquecimento? Como fazer? Aquecimentos são pequenos movimentos que estão, só que feitos de forma, numa intensidade menor, que estão
levando sangue para aquela musculatura, né? Então você pode dar pequenos saltinhos, né? Pode fazer corrida lateral para estar aquecendo, agachamento saltando também, ou fazendo uma corrida, mas numa intensidade bem, num trotezinho bem leve. Para quê? Naquele período você está só levando o sangue mesmo para os músculos, preparando eles ali para depois Começar com uma caminhada para depois isso, ir sempre aumentando, numa intensidade bem leve. E aumentando a velocidade aos poucos. E me fala também, né, fala para nós sobre os exercícios aí de fortalecimento, quais são os principais, assim, quais são os mais importantes? Aquelas pessoas que já fazem musculação, por exemplo, mas às vezes não tem um personal ali junto, não tem um acompanhamento tão presente, né? O que é o principal exercício aí que elas precisam? Eu deixaria assim que na corrida, é claro que existem inúmeras musculaturas e cada um tem sua individualidade, sua particularidade ali de movimentos para eu estar falando especificamente, mas de uma forma geral, o glúteo e a panturrilha são como se fossem os motores primários. Então assim, se você não tem tempo de outras coisas, mas no glúteo e na panturrilha você investe porque, né, realmente você precisa ter uma atenção. Agora, em questão de exercícios, aí tem milhares de formas de você, né, tá fazendo esse trabalho de glúteo e de panturrilha. E não está muito relacionado ao peso que você coloca no exercício. Não, tem exercícios que são sem peso, assim, igual eu falei mesmo, que às vezes a pessoa pode estar fazendo em casa, hoje em dia tem, né, uma variabilidade. Eu tento sempre estar passando, né, no meu Instagram informações, né, sobre isso, sobre exercícios, para que as pessoas vejam que às vezes nem tudo é sobre peso, sabe? Na academia a pessoa acha que é pegar peso com tudo e na verdade na corrida a gente precisa mais, né, de outras variáveis do que de hipertrofia propriamente. A mobilidade ela é mais importante aí do que colocar muito peso no aparelho. Sim, aprender a contrair o músculo certinho. Que é muito difícil de ser feito. Né? Eu falo que às vezes a gente vê a pessoa na academia murchando a barriga achando que está contraindo, né? O abdômen, né? E não sabe contrair o abdômen. Tem muito isso. No Pilates, muita gente que chega, você fala, né? Contrai o abdômen, só murcha e não consegue fazer essa contração ativa. E é um treinamento também, aprender isso, né? É um treinamento. Por isso que não se deve preocupar com carga, né? Você deve preocupar com esse aumento e aprendendo a ativar mesmo. Aprender o movimento da forma certa. Isso aí. Bom, Lorena, agora a gente tem pergunta de rua. Tem telespectador nosso querendo fazer pergunta relacionada aí à fisioterapia, às dores. Então a gente vai para a nossa primeira pergunta, que é com o senhor Afonso. Ele vai fazer uma pergunta para a doutora Lorena responder para nós. Oi, meu nome é Afonso. Eu queria saber sobre o AVC, o que provoca o AVC, o sintoma que mais provoca, e também sobre a dor no ombro que não para. Forte dor no ombro, sempre que levanta o braço, a dor começa. Fora as outras dores do lado esquerdo também, que acontece muito, dedo do pé, as mãos incham. Por que as mãos incham? Bom, e aí, a respeito, vamos dividir essa pergunta, a respeito do AVC e as principais causas, o que você fala sobre isso? Né, o AVC ele é uma patologia que ele tem fatores intrínsecos, ou seja, coisas que são nossas, né, genéticas, condições físicas mesmo, e aí, essas infelizmente, né, a gente já nasceu, então não tem tanto como modificar, são fatores não modificáveis. Agora, existem os fatores extrínsecos que são modificáveis, que são realmente a forma como cada um leva, né, a vida. Então, por exemplo, tabagismo, ele vai aumentar muito, né, a incidência do AVC. Por quê? Porque ele diminui a saúde ali das nossas veias, das nossas artérias. Se a pessoa se alimenta mal, né, uma grande quantidade de gordura, então tudo isso vai implicar, né, se ela não pratica atividade física, isso tudo implica nos fatores que são, né, modificáveis. A gente consegue melhorar, né, isso para estar evitando o AVC. A melhor coisa então é prevenir. Prevenir sempre, né, porque o AVC ele leva a uma série de né, às vezes déficits funcionais, né, de restrições. Então sempre sequelas, né? Sequelas importantes. E em relação à dor que ele perguntou, principalmente desse lado esquerdo, né, que ele mencionou, mas dor no ombro, dor nos pés,
dessa parte toda na lateral esquerda. Acho que dor de forma geral. É uma até, dor de forma né? geral, porque assim, é claro que existe a sequela do AVC, que ele pode ter ficado, né, com um comprometimento de um lado do corpo, e que realmente leva muita dor, né, no ombro. Se for esse caso, aí realmente é sequela do AVC. Agora, como ele foi generalista, né, na pergunta falou sobre várias dores, eu falo que quando muita coisa, né, que eu atendo também na atenção primária e recebo um grande volume de pacientes que às vezes chegam assim, eu acho que quando a pessoa está com um quadro de dor em vários pontos do corpo, a gente precisa ter uma atenção especial, porque, né, quando é só o ombro, às vezes está relacionado a uma atividade que a gente faz, que a gente trabalha, né? Por exemplo, eu sou cabeleireira e trabalho com esse ombro. Mas quando envolve várias articulações, realmente pode estar associada assim com uma fraqueza, né? Que a pessoa precisa estar movimentando, porque o nosso corpo ele foi feito para movimento. Então, assim, principalmente com a idade, a gente vai tendo, né? Que a gente até comentou no bloco anterior, essa perda de força que é fisiológica do envelhecimento, a gente já vai perdendo força. Se a gente, né, não trata de reverter esse quadro, aí ele vai repercutindo em dores no corpo, né? Aí realmente, se forem patologias, a gente precisa avaliar especificamente cada um desses pontos para ver. Agora, se é uma dor, né, geral, muitas vezes o pessoal do posto começa uma atividade física e vê grande melhora, porque, só né, de movimentar, isso já produz neurotransmissores, né, tudo isso que provoca benefícios mesmo. Só Afonso, então é isso, movimentar, hein? Tem que lubrificar a máquina, senão a gente para de funcionar. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta, que é da Beatriz. Meu nome é Beatriz e eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Durante o dia, durante os treinos, eu tenho muita tensão muscular e essa tensão acaba me dando muita dor de cabeça. E eu gostaria de saber o que fazer para melhorar essa tensão. E aí, Lorena, a respeito dessa tensão muscular que está causando uma dor de cabeça, é praticante de musculação, o que você acha? O que pode ser feito para melhorar isso? A gente precisa realmente avaliar essa questão dessa dor, porque assim, dessa tensão muscular, se é realmente ocasionada durante a execução do exercício, né? Algum exercício que às vezes ela está fazendo de forma incorreta e pode estar ocasionando, ou se ela é multifatorial, né? Porque a dor, ela tem quando o nosso corpo recebe a informação da dor, ela chega no cérebro para ser interpretada, né? E aí, quando a gente vai interpretar, isso vai depender de várias coisas que a gente recebe lá dentro do cérebro, inclusive fatores emocionais, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma topada que eu dou aqui num momento, se eu estiver chateada, tiver acabado de brigar com meu marido, essa dor é interpretada né, de forma maior, né? O nosso corpo interpreta assim. Então, essa tensão muscular que ela pode estar sentindo, né, precisa avaliar se não tem, né, fatores emocionais e tá sanando isso. Avaliando realmente com calma, porque, né, a gente tem dores relacionadas aqui, né, de trapézio, que às vezes a gente tá interpretando só como tensão muscular, mas estão relacionadas aqui com a nossa articulação, né, temporomandibular, e aí às vezes está fazendo um atendimento especializado em relação a isso. Então precisa avaliar de forma mais pontual o que é, de onde que está vindo essa tensão. Sim, sim. Bom, acho que a gente falou bastante coisa aqui hoje a respeito dessa saúde, do movimento, da necessidade, da importância, né, da atividade física, mas também da necessidade desse acompanhamento adequado, das avaliações, da reabilitação de maneira correta e das lesões, né, de identificar quando elas estão começando. Então, acho que é muito importante o trabalho que está sendo desenvolvido sobre isso, né, essa avaliação da biomecânica, como você falou, as inovações aí tecnológicas que ajudam muito nesse trajeto todo. Para agregar, né? Agrega muito. Eu acho que isso é muito importante e que mais e mais pessoas saiam do sofá e vão praticar atividade física.
nós como profissionais da saúde, a gente recomenda O isso. importante é sair do sedentarismo, né? Sedentarismo, ele mata, ele tem uma taxa de mortalidade muito grande. Então, o importante é realmente deixar encontrar isso de algo lado. que goste, transformar aquilo num hobby para que não fique uma obrigação, né? E começar a praticar de forma mais consciente, não é isso? Bom, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade eu que de estar aqui agradeço, com a né, gente. de estar podendo apresentar tanto o meu trabalho quanto, né, falar um pouquinho para esse público, né, que às vezes apresenta, né, suas dores, suas carências ali e fica na dúvida, né? Fico imensamente O programa feliz. está de portas abertas, volte sempre. Eu acho que tem muita Obrigada. coisa para a gente falar a respeito disso, né? Que a gente propague cada vez mais essa saúde por aí, através do O programa movimento vai também. ser um sucesso, com certeza. Obrigada, viu? Bom, a gente termina por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.